A história que vou contar hoje é sobre como a desobediência e a arrogância podem destruir até mesmo os mais poderosos. É a história de um príncipe que acreditava estar acima das leis, que desafiou sua própria mãe, a rainha, e que pagou o preço mais alto possível por sua rebeldia. Uma lição sobre poder, família e as consequências irreversíveis de nossas escolhas que mudaram para sempre o destino de um reino e de uma dinastia inteira. Se você gosta de histórias históricas fascinantes como esta, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos sobre os segredos mais sombrios da realeza medieval. No Reino da França, no século XIV, havia um príncipe cujo nome ecoaria através dos séculos não por suas virtudes ou conquistas gloriosas, mas por sua destruição total e irreversível. Carlos de Évreux era filho da poderosa rainha Joana de Navarra, uma mulher que havia conquistado seu trono através de astúcia política refinada, alianças matrimoniais calculadas e determinação férrea que jamais vacilava diante de adversidades. Ela não era apenas uma rainha por casamento ou herança passiva, mas uma soberana por direito próprio conquistado através de anos de luta política, herdeira legítima do antigo reino de Navarra e uma das mulheres mais influentes, temidas e respeitadas de toda a Europa cristã medieval. Carlos cresceu nos luxuosos salões de mármore do Palácio Real, rodeado por tapeças importadas de Constantinopla, obras de arte encomendadas dos melhores artistas flamengos, e uma opulência que poucos na Europa podiam igualar. Desde os primeiros anos de sua vida privilegiada, ele sabia com absoluta certeza que um dia herdaria não apenas os vastos territórios montanhosos e férteis vales de sua mãe, mas também todo o poder político complexo e as responsabilidades tremendas que vinham com a coroa real. Sua educação foi cuidadosamente planejada pela rainha para formar o governante perfeito. Ele estudava história antiga com eruditos vindos de universidades parisienses, aprendia estratégia militar com generais veteranos das campanhas francesas, e dominava idiomas essenciais para a diplomacia internacional. Desde criança, Carlos demonstrava uma personalidade excepcionalmente forte, uma inteligência brilhante que impressionava seus mestres, e uma independência de espírito que inicialmente foi vista por todos ao seu redor como sinais extremamente promissores de liderança natural inata e carisma real genuíno. Durante sua infância e adolescência privilegiadas, ele aprendia esgrima com os mestres de armas mais renomados da França, que vinham especialmente ao castelo para treinar o príncipe. Dominava a equitação em magníficos cavalos de guerra árabes importados a preços exorbitantes, e estudava meticulosamente as complexas artes militares medievais necessárias para comandar grandes exércitos em batalhas decisivas. Seus professores particulares, selecionados pessoalmente pela rainha entre os melhores eruditos disponíveis, relatavam constantemente que o jovem príncipe possuía uma inteligência verdadeiramente excepcional, uma memória prodigiosa para detalhes políticos e históricos, e um carisma natural que o tornava irresistivelmente atraente para pessoas de todas as classes sociais. Ele falava com fluência impressionante latim clássico, francês antigo, árabe suficiente para negociações comerciais, e até mesmo rudimentos de inglês aprendidos com prisioneiros de guerra. Compreendia perfeitamente os sistemas legais bizantinos que governavam as relações feudais, memorizava genealogias complicadas de dezenas de famílias nobres, e demonstrava uma capacidade natural para entender e manipular as alianças políticas em constante mudança que caracterizavam a Europa medieval. Durante os torneios anuais de verão, que atraíam cavaleiros de toda a cristandade, Carlos sempre se destacava de forma espetacular, vencendo competições de justas contra guerreiros muito mais experientes, demonstrando uma coragem física que frequentemente beirava a temeridade absoluta, e conquistando a admiração apaixonada de damas da nobreza e plebeus igualmente. Suas vitórias nos torneios não eram apenas demonstrações de habilidade física, mas eventos políticos que aumentavam seu prestígio e influência entre a nobreza europeia. No entanto, essas mesmas qualidades genuinamente admiráveis que poderiam ter feito dele um monarca verdadeiramente grandioso e lembrado pela história também continham, como sementes mortais plantadas em solo fértil, os elementos psicológicos destrutivos de sua futura ruína completa e irreversível. Sua confiança natural e justificada gradualmente se transformou em uma arrogância perigosa e cega que o impedia de aceitar conselhos prudentes. Sua independência saudável de espírito evoluiu inexoravelmente para uma teimosia destrutiva que rejeitava compromissos razoáveis. E seu carisma pessoal genuíno alimentou progressivamente um ego cada vez mais inflado e descontrolado que o levaria inevitavelmente a cometer erros políticos absolutamente irreparáveis.
A rainha Joana era universalmente conhecida em toda a Europa por sua firmeza implacável em questões de Estado e por nunca, em circunstância alguma ou sob pressão de qualquer tipo, recuar diante de desafios diretos à sua autoridade real estabelecida. Durante seus 25 anos de reinado competente e progressivamente mais centralizado, ela havia enfrentado com sucesso notável invasões militares devastadoras dos exércitos ingleses durante as fases mais violentas e sangrentas da Guerra dos 100 Anos. Sobrevivido politicamente a múltiplas conspirações nobres elaboradas e perigosas lideradas por seus próprios primos ambiciosos que cobiçavam seu trono, e navegado com habilidade consumada através de intrigas cortesãs bizantinas e traições que visavam especificamente minar sua autoridade feminina em uma era histórica completamente dominada por homens poderosos, preconceituosos e frequentemente violentos. Durante sua regência competente, progressivamente mais autoritária mas indiscutivelmente eficaz, ela havia conseguido consolidar dramaticamente o poder real central, reduzido significativamente a influência política tradicional de senhores feudais historicamente rebeldes e independentes, estabelecido um sistema de tributação muito mais eficiente, abrangente e lucrativo que fortaleceu enormemente o tesouro real e permitiu investimentos em infraestrutura e defesa, e criado uma rede sofisticada de espionagem e inteligência que se estendia por toda a Europa cristã e até mesmo em territórios muçulmanos estratégicos. Seus espiões, cuidadosamente recrutados e treinados, incluíam comerciantes, clérigos, cortesãs, e até mesmo alguns nobres menores que forneciam informações regulares sobre movimentos políticos, alianças secretas, e possíveis ameaças ao reino. Quando se tratava de governar efetivamente um reino em uma época de constante instabilidade política, ela absolutamente não fazia concessões sentimentais ou exceções baseadas em relacionamentos pessoais, nem mesmo para os membros mais próximos de sua própria família real. Todas suas decisões políticas importantes eram sempre cuidadosas e meticulosamente calculadas, pensando estrategicamente no bem maior do reino como um todo e na estabilidade duradoura de sua dinastia através de gerações futuras, frequentemente exigindo o sacrifício doloroso de considerações pessoais em favor de necessidades políticas mais amplas e urgentes. Joana era fundamentalmente uma governante que compreendia com clareza cristalina e experiência amarga que o poder político absoluto exigia sacrifícios pessoais dolorosos e contínuos, decisões difíceis que feriam pessoas queridas, e que a autoridade real estabelecida através de tradição e conquista não poderia jamais ser questionada publicamente ou desafiada abertamente sem consequências devastadoras e exemplares para os desafiadores, independentemente de quem fossem ou quais fossem suas motivações pessoais. Sua filosofia de governança, desenvolvida através de décadas de experiência prática, era aparentemente simples mas absolutamente inflexível na aplicação. A coroa e a estabilidade do reino estavam acima de todos os indivíduos sem exceção, incluindo ela própria, e qualquer ameaça séria à ordem estabelecida deveria ser identificada rapidamente e eliminada imediatamente, independentemente de sua origem familiar ou motivações aparentemente justificáveis. O conflito fatídico e irreversível entre mãe e filho começou de forma aparentemente trivial, uma disputa sobre casamento que superficialmente parecia resolvível através de negociação familiar normal, mas que rapidamente revelou diferenças filosóficas fundamentais e completamente irreconciliáveis em suas visões sobre governança, responsabilidades familiares, amor versus dever político, e as obrigações sagradas da realeza para com seus súditos. Carlos, já com 22 anos de idade e amplamente considerado por observadores contemporâneos imparciais como um dos jovens nobres mais promissores, inteligentes, atraentes e carismáticos de toda a França e reinos vizinhos, havia se apaixonado perdidamente durante sua missão diplomática por uma jovem nobre francesa de beleza extraordinária. Lady Marguerite de Montpellier era filha de um conde relativamente menor na complexa hierarquia feudal francesa, uma família com tradição honrosa mas sem grandes posses territoriais, riquezas substanciais ou conexões políticas verdadeiramente significativas no cenário geopolítico europeu mais amplo. No entanto, ela possuía não apenas uma beleza física absolutamente extraordinária que chamava atenção em qualquer ambiente, mas também uma educação refinadíssima conduzida por tutores particulares especializados, uma inteligência aguçada que se manifestava em conversação brilhante, e uma personalidade encantadora e sofisticada que havia impressionado profundamente não apenas o príncipe suscetível, mas praticamente toda a corte parisiense durante sua estadia prolongada na capital francesa.
Durante os 6 meses em que Carlos permaneceu na corte francesa como embaixador oficial de sua mãe, encarregado de missões diplomáticas complexas incluindo a negociação de acordos comerciais vantajosos, tratados de não agressão com reinos vizinhos, e alianças militares defensivas, ele e Marguerite desenvolveram um relacionamento apaixonado, intenso e completamente absorvente que escandalizou os observadores mais conservadores pela sua abertura pública desavergonhada e desprezo audacioso pelas convenções sociais rígidas tradicionalmente estabelecidas para comportamento de membros da realeza em público. Para Carlos, completamente dominado pela paixão juvenil ardente e pela convicção romântica de que havia encontrado sua alma gêmea destinada, tratava-se da oportunidade perfeita e única de fazer um casamento baseado exclusivamente em amor genuíno e afeição mútua. Algo extraordinariamente raro na aristocracia medieval calculista e que ele via como um sinal claro e revolucionário de sua independência pessoal corajosa, modernidade progressista em relação às tradições que considerava obsoletas, opressivas, e superioridade moral sobre arranjos matrimoniais puramente políticos que tratavam pessoas como objetos comerciais. Para a rainha Joana, no entanto, analisando a situação com a frieza analítica de uma governante experiente, tratava-se de uma união completamente inadequada e potencialmente desastrosa que não traria absolutamente nenhum benefício estratégico mensurável, vantagem econômica significativa, ou proteção militar necessária para o reino vulnerável de Navarra. A rainha tinha planos matrimoniais muito mais ambiciosos, cuidadosamente elaborados e estrategicamente vantajosos para o futuro de seu filho e herdeiro direto. Há mais de 3 anos, através de uma rede de diplomatas discretos e intermediários confiáveis, ela vinha negociando pacientemente mas persistentemente um casamento politicamente revolucionário com a princesa Isabela de Aragão, filha primogênita e herdeira preferida do extremamente poderoso, rico e militarmente formidável rei Pedro de Aragão, uma aliança dinástica que fortaleceria dramaticamente e permanentemente a posição geopolítica precária de Navarra na política europeia complexa e perigosa da época conturbada. Tal união estratégica traria benefícios imensos e imediatos, riquezas substanciais através de um dote principesco que incluía não apenas ouro e prata em quantidades impressionantes, mas também 3 cidades fortificadas estrategicamente localizadas em rotas comerciais cruciais, uma frota substancial de navios mercantes que garantiriam independência comercial, direitos exclusivos de mineração em ricas minas de prata recém-descobertas, e acesso privilegiado a rotas comerciais mediterrâneas controladas pelos aragoneses. Além disso, o casamento estabeleceria permanentemente uma aliança militar defensiva poderosa que poderia deterrer efetivamente invasões futuras de potências rivais ambiciosas como Inglaterra, Castela, ou mesmo o Sacro Império Romano. Quando Joana finalmente comunicou sua decisão matrimonial irrevogável ao filho durante um banquete de estado extremamente formal na presença de mais de 100 nobres importantes, embaixadores estrangeiros de múltiplas cortes europeias, altos clérigos influentes e representantes comerciais de cidades ricas, Carlos reagiu com uma explosão de fúria absolutamente sem precedentes na história documentada da família real que chocou e horrorizou até mesmo os cortesãos mais antigos, experientes acostumados com os dramáticos embates familiares típicos da realeza medieval temperamental. Ele se levantou abruptamente da mesa principal ornamentada, derrubando violentamente sua cadeira de ouro maciço e fazendo os pratos de prata retinirem ensurdecedoramente através do salão silencioso, e declarou publicamente, com voz trêmula de raiva incontida e punhos cerrados, que jamais, sob nenhuma circunstância concebível, se casaria com uma mulher desconhecida que não amava e nunca poderia amar, que sua mãe não possuía direito moral, legal ou divino de controlar e determinar sua vida pessoal mais íntima como se ele fosse meramente uma peça descartável de xadrez político sem vontade própria, e que, como um futuro rei legítimo e herdeiro direto por direito de nascimento, suas próprias escolhas pessoais fundamentais e sentimentos individuais mais profundos deveriam ser respeitados, honrados e priorizados acima de considerações meramente políticas, materialistas e calculistas que reduziam o casamento sagrado a uma transação comercial fria. O silêncio absolutamente constrangedor que se seguiu a essa explosão pública devastadora foi praticamente ensurdecedor e carregado de tensão elétrica, com muitos dos dignitários importantes presentes deliberadamente evitando olhar diretamente para a rainha ofendida, cuja expressão facial havia se transformado gradualmente em uma máscara perigosamente calma e controlada que todos os observadores experientes reconheceram imediatamente como presságio inevitável de tempestade política terrível e
Retribuição exemplar. Foi a primeira rachadura real, pública e irreparável na relação tradicionalmente próxima entre mãe e filho, mas estava destinada tragicamente a ser apenas o início catastrófico de uma escalada destrutiva e imparável que culminaria inevitavelmente em tragédia familiar absoluta. A situação deteriorou rapidamente quando Carlos, desafiando aberta e deliberadamente as ordens explícitas e diretas de sua mãe apoiadas por séculos de tradição real, começou a se encontrar clandestinamente e regularmente com Lady Marguerite, que havia viajado secretamente para Navarra disfarçada como comerciante de tecidos sob o pretexto elaborado e cuidadosamente ensaiado de visitar uma tia distante que supostamente estava gravemente doente e necessitava de cuidados familiares urgentes. Os encontros românticos proibidos aconteciam 3 vezes por semana em uma torre parcialmente abandonada e coberta de era nos jardins extensos do castelo, sempre durante as primeiras horas silenciosas da manhã quando a maioria da corte ainda dormia profundamente e os guardas estavam menos vigilantes. Carlos havia metodicamente subornado 2 guardas veteranos de confiança e uma camareira experiente e discreta com quantias substanciais de ouro puro para garantir que esses encontros amorosos permanecessem completamente secretos e protegidos de olhares indiscretos, relatórios aos espiões de sua mãe. Em um ato de desafio político que beirava a insanidade completa e demonstrava sua total falta de compreensão das realidades do poder real, Carlos chegou ao ponto extremamente audacioso e legalmente questionável de prometer casamento oficial à jovem apaixonada em uma cerimônia privada tecnicamente inválida mas emocionalmente significativa, conduzida às pressas numa capela secreta por Padre Michel, um clérigo jovem, ingênuo, romântico e facilmente impressionável que o príncipe havia convencido. Através de uma combinação eficaz de suborno dourado generoso e argumentos aparentemente convincentes sobre o poder transcendente do amor verdadeiro sobre convenções sociais artificiais e tradições opressivas que impediam a felicidade humana genuína,